Uma questão que é muito importante nos dias de hoje é a questão escatológica, a questão da previsão, do discernimento sobre o tempo em que nós estamos e o que se refere a nós como igreja num tempo como esse. A importância do discernimento profético. Isso é fundamental hoje em termos de teologia, em termos de igreja, em termos de vida cristã. Quando a gente pensa, irmãos, em escatologia, estamos falando do estudo da Bíblia com respeito às últimas coisas. Então nós devemos ter o nosso raciocínio bem lúcido, bem tranquilo e com a nossa percepção se atendo estritamente na narração da Bíblia e o que a Bíblia apresenta nas explicações que ela coloca, de forma a apresentar o transfundo. Isso é muito importante para nós. É preciso, num tempo como esse, um tempo difícil como o que nós estamos vivendo, que o cristão se volte para a Bíblia e passe a se importar com as profecias, porque elas foram transmitidas justamente para que a gente tivesse discernimento do que se passa ao nosso redor. Justamente tem o objetivo de nos dar um alerta para o tempo em que nós vivemos e também tem o objetivo de nos dar o discernimento correto quanto às decisões que precisam ser tomadas e o rumo a seguir nos tempos difíceis que andam sobre a face da terra. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, nós encontramos o apóstolo Paulo explicando que o motivo dele dizer a revelação quanto ao arrebatamento dos salvos, quanto ao estado dos mortos e quanto à segunda vinda de Cristo é por causa da esperança que os crentes devem ter e também por causa do consolo que é necessário na vida da igreja. A escatologia era muito importante. Ficou muito perigoso o fato de que o cristianismo, nos últimos tempos, se afastou do discernimento escatológico. As últimas gerações de pastores, de professores de teologia, de professores religiosos, tornaram-se distantes. Na verdade, houve um doutrinamento constante para que as pessoas tivessem um afastamento da hermenêutica profética. E isso é terrível porque houve um adestramento a que aconteça uma má vontade quanto aos assuntos misteriosos, quanto aos assuntos sobrenaturais. Isso aconteceu porque os professores eles vinham oriundos de escolas liberais, cientificistas, e eles excluíam as explicações sobrenaturais de teologia e se afastavam da premissa inerrante dos assuntos relacionados à crítica textual sagrada. Então, por assim dizer, os pregadores foram induzidos nessas novas gerações a relegar a escatologia como um assunto de menos importância. Ainda mais, os pregadores eles foram ensinados nas escolas, nos institutos, nos seminários, a receber a escatologia como algo confuso, como um amontoado de linhas interpretativas que se anulam umas às outras. Mas a profecia ela faz parte justamente da doutrina da esperança cristã, que é tão necessária para a vida espiritual e é necessário para a resignação na luta contra o mal. E nós estamos num tempo, irmãos, que precisamos da força espiritual que a esperança traz. A Bíblia diz em Romanos 8, verso 24, que em esperança nós fomos salvos e que a esperança ela trabalha junto com a fé. Na verdade, a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10, verso 11. E ainda Romanos 5,5 nos explica que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Mas o que a gente vê à nossa volta é
um quadro de desalento, as pessoas estão desesperançosas do mundo, do estado de coisas, das circunstâncias, e muitas vezes até da igreja. E como consequência, os pregadores estão confusos em sua pregação. Não sabem como agir num tempo como esse, porque está faltando a visão, a percepção, o discernimento que o treinamento da escatologia traz. Pense só em profecia bíblica. A profecia, ela é uma exegese da história, segundo a motivação e perspectiva espiritual. Ela discerne o seu próprio tempo, compreendendo bem o que se passa e as causas que trouxeram a esse estado de coisa que se vê. Também a profecia, ela tem a forma de se projetar para o futuro. E quando ela faz isso, ela passa a entender o que Deus vai fazer. E entendendo o que Deus vai fazer, a profecia traz a pregação do que é necessário fazer hoje, segundo o padrão daquilo que Deus vai fazer no porvir. É muito importante, porque a profecia, ela faz o ligamento, o discernimento profético, a hermenêutica profética, ela faz o ligamento entre o tempo atual e o tempo futuro e nos dá um padrão de agir ético e a iniciativa e a ideia e a criatividade para agir como povo de Deus no tempo presente. Quando a gente sabe o que Deus quer, é possível a gente ter um preparo melhor para as ações que precisam ser feitas. Por isso que é triste quando você vê as pessoas que querem pensar em escatologia. Nós vivemos um tempo desse, um tempo que precisa de discernimento, e não se fala mais em escatologia, não se fala em profecias, no cumprimento, não se olha para os sinais dos tempos. Irmãos, a mais respeitosa linha da teologia é a linha escatológica, porque é ela que percebe o que acontece e é ela que produz a mudança. Todo profeta ético foi um escatologista, na melhor interpretação que a gente pode ter desse termo. A escatologia bíblica, na verdade, é a linha de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. É uma relação de promessa e cumprimento. Afinal, Jesus, ele é o Messias prometido. Lembra de João 1, verso 40, verso 41, quando André procura Simão Pedro e diz que achou o Messias? Era expectativa. Porque o Messias prometido, ele se cumpre quando Jesus de Nazaré se manifesta. E Jesus chega a dizer com toda certeza para a mulher samaritana, em João 4, verso 25 e verso 26, porque a mulher diz: nós sabemos que o Messias há de vir e vai nos explicar todas as coisas. Aí no verso 26, Jesus fala com toda clareza: eu sou, eu que falo contigo. Então Jesus se apresenta como cumprimento de profecia. O ministério de Jesus é o discernimento daquele tempo em que o Espírito Santo se manifestava e o próprio Messias fala diretamente a eles na palavra da libertação e da salvação. E a igreja também, a igreja nasceu no Pentecostes, porque Atos capítulo 1, verso 4, Jesus disse que eles deveriam aguardar até que fosse manifestado para eles a promessa do Pai. Então a igreja também é fruto de discernimento profético. O que eu quero dizer é que a escatologia, ela faz a liga entre as coisas. Ela também faz a liga entre o Novo Testamento e o tempo de hoje, os tempos atuais, porque Jesus disse que retornaria. É dele aquela promessa de João, capítulo 14, 18, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Então, se Jesus disse que vai voltar, a igreja precisa ficar discernindo os tempos, prestando atenção nisso. Não estou dizendo de fazer contagem e número e querer saber de datas e coisas que o Pai tem para a sua própria atenção. Não é disso que estamos falando.
Nós estamos falando de prestar atenção nos sinais dos tempos, discernirmos o que é necessário fazer em prol do que o Espírito Santo está realizando num tempo que se chama hoje. Aqueles dois varões que se apresentavam no dia da ascensão de Jesus Cristo, em Atos 1, verso 10 e 11, eles falavam: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Isso ainda não aconteceu e não deve ficar longe do nosso coração. Não deve ficar longe, irmão, da pregação cristã. Tudo isso é profecia, tudo é mistério, tudo é Deus interferindo no natural e nos trazendo ensino novo. Tanta coisa para discernir num tempo como esse. Eu queria que você, pregador, como eu também eu sou, que você se levantasse em nome de Jesus e começasse a ler as profecias, discernir pelo Espírito Santo. Deixa seu coração ser iluminado e deixa o Pai falar com você, porque nós estamos vivendo um tempo profético e é preciso discernimento e ação. Eu vou voltar a falar com vocês sobre isso, porque eu quero falar sobre os sinais do anticristo e quero também inferir a questão do islamismo. Mas eu prefiro muito, eu preciso que você, que é meu irmão, que você esteja orando, intercedendo a Deus por um tempo como esse. Em nome de Jesus. Amém.